Olá, mundo do samba, olá, canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Seja bem-vindo também aos Sambistas da Depressão. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e daremos sequência à nossa temporada de 2023, primeira temporada do ano. Normalmente o ano tem 2 temporadas aqui no nosso podcast. Então hoje vamos falar de um episódio que também já é bastante interessante, sempre acontece aqui no nosso podcast, que é o Carnaval é Arte, uma afirmação que às vezes não é muito visível de ser vista, tendo em vista como o nosso carnaval aqui em São Paulo é posto. Qual o objetivo desse quadro, né? Qual o objetivo desse episódio que acontece sempre depois dos desfiles? É exatamente enaltecer quem faz a festa. E aqui a gente vai enaltecer principalmente casais, comissões de frente, baianas, fantasias, alegorias, então todo o pessoal de barracão, equipe de barracão em construção de desenvolvimento, e também a parte musical das escolas. Então nosso objetivo aqui é pontuar quem saiu, ou quem tentou sair um pouco do óbvio no Carnaval de São Paulo, e a gente sempre faz isso aqui como se fosse uma galeria de arte. Então é basicamente esse o objetivo do episódio. Como todo ano a gente sempre faz o manifesto pela arte carnavalesca, né? O carnaval, ele é uma construção brasileira, carnaval de escola de samba. Ele é criado majoritariamente por uma população negra, de subúrbio ou de favela no Rio de Janeiro. E essa lógica ela vai se espalhando pelas cidades do país, Santos, São Paulo, Vitória e outros vários lugares. E em todos estes recintos ela se manifesta de uma forma muito semelhante, né? Uma população negra, periférica, que desenvolve arte. Essa arte que nem sempre é posta como arte, principalmente no contexto em que a gente vive, em que o carnaval se tornou muito mais uma festa econômica, de grandes cifras, né, uma competitividade, e a gente foi se afastando um pouco de entender que é uma manifestação artística. Isso também é uma crítica que eu faço aqui também a quem faz a cobertura carnavalesca, né? Às vezes a gente fica tão bitolado em analisar que o desfile foi bem, que o desfile seguiu os quesitos, que a gente esquece de analisar as peças artísticas que estão na nossa frente. Então, às vezes, a gente não dá o enaltecimento necessário a uma bela coreografia de casal, a uma bela comissão de frente, a um conceito estético, a um conceito teórico, a um conceito narrativo. E quando a gente faz isso, e a gente deve fazer isso com mais frequência, a gente está valorizando a arte carnavalesca. Então, esse manifesto que a gente sempre faz aqui é exatamente de mostrar que São Paulo faz arte de carnaval. E é uma arte que, infelizmente, nós, enquanto paulistanos e paulistas, não valorizamos. E quando a gente não valoriza, a gente vai afastando esses artistas ou simplesmente adoecendo eles, né? Porque aí a motivação de continuar dentro deste cenário é muito pouca. E isso eu já ouvi de alguns, hein? Então é sempre bom pontuar e é sempre bom a gente colocar aqui. Assim como a gente sempre faz todo ano, é sempre bom a gente voltar à teoria de estética da arte, que é essa lógica, né, de que a arte ela está dentro de subjetividades, né, então ela atinge o que boa parte da estética e da filosofia da arte chama de belo e sublime. Quando a gente tem essa lógica do belo e do sublime, quando ela atinge essa catarse artística, aí vão ser várias formas de arrebatação. Pode ser um choro, pode ser um riso estonteante, pode ser exatamente uma reflexão de estático mesmo, ao ver uma apresentação na nossa frente, né? Pegando aqui o Walter Benjamin, ele diz que exatamente a obra de arte ela tem uma aura, e essa aura é específica deste momento, deste artefato, deste objeto. Essa aura ela é revestida de várias sensações, porque ela é nada mais nada menos uma relação entre o público e o artista. Quando o artista produz esse objeto, e esse objeto vai além do belo e do sublime, ele tem a sua própria aura. Então é como se fosse uma alma, né? É como se fosse um objeto que tivesse a sua alma, e essa alma ela é tão iluminada que ela atinge não só o artista, mas principalmente o público. Então é uma grande relação existente. Se a gente pega o Kant, quando ele fala de padrão de gosto, de subjetividade da ideia de beleza, é exatamente a lógica de que se a gente é educado desde sempre a entender que arte é exatamente um padrão de gosto que é individual, né, dentro da sua subjetividade, a gente vai criando várias
formas, várias opiniões sobre uma mesma ideia. Quando o carnaval se torna padronizado, né? Quando ele deixa de ser reflexivo, quando ele deixa de ser subjetivo e ele vai sendo objetivo, ele perde a ideia de gosto, de individualidade do indivíduo perante a obra de arte, e a coisa fica extremamente o quê? Empastelada, ou no caso, extremamente homogênea. E homogêneo dentro de uma obra em que passam várias escolas de samba no mesmo grupo, não é interessante, né? De certa forma isso é até ofensivo, porque nenhuma obra de arte pode ser vista como semelhante à outra, ela não pode ser vista somente do lado objetivo, ela tem que ser vista também do lado das suas potencialidades, que é exatamente o juízo de gosto, que ele é individual. Então o Carnaval de São Paulo, de certa forma, ele nos últimos anos, ele tem se direcionado por uma técnica matemática de entender a arte, de entender o desfile, de entender o canto, de entender o jeito que a bateria tem que tocar, de entender como que a ala tem que estar disposta na avenida, como as fantasias têm que ser postas, e a gente vai deixando de lado, anulando a criatividade. Essa técnica matemática ela fica muito mais visível quando a gente obra o manual do jogador, né? O manual do jogador é nada mais nada menos que uma técnica matemática para atingir uma nota. E para você conseguir essa técnica matemática, você não pode avaliar subjetividade, você tem que ser objetivo. Então é muito comum, né, quando a gente pega as justificativas dos jurados, a ala X apresentou um elemento que não estava na pasta. Aí você se questiona, né? O jurado está ali para avaliar artisticamente aquela fantasia ou para ele pegar a figura que está na frente dele e colocar como acima da criatividade que está na avenida. Resumindo, é como que essa técnica matemática objetiva colocasse num papel a importância maior do que a materialidade do desfile, que é a criatividade. E essa materialidade ela é muito mais sensível. Embora muitos presidentes de São Paulo sejam críticos à lógica de que o jurado não pode se emocionar, não pode colocar sua emoção na nota, eu já acho que é o contrário. O jurado que se emociona com uma obra que está passando na frente dele, ele está atingindo o juízo de gosto. Ele está conseguindo atingir essa aura, ele está sendo tocado por essa sensação criativa. Então essa criatividade, ela tem que ser posta também pela emoção. A emoção não pode ser vista como algo negativo. Ela tem que ser vista como algo que sensibiliza não só o jurado, mas o público. E sensibilidade é o ponto fundamental de qualquer obra de arte, de qualquer produção artística existente. Então, quanto mais a gente se afastar da criatividade, mais a gente abraça a técnica matemática e mais a gente abraça um carnaval que não é carnaval, porque é o que muitas vezes acontece aqui na cidade de São Paulo. Então, assim, a gente não pode temer a arte. E eu sempre leio isso, e eu leio de novo, né? Se a arte é subjetividade e o questionamento dos padrões de gosto e de beleza também, logo temos que fazer da arte carnavalesca a protagonista do espetáculo. É valorizar a sua expressão concreta de ofício e não a sua reprodução, dentro de um caderno com normas e uma tabela matemática de punição. Temos que valorizar a nossa arte carnavalesca antes que se torne natural sua artificialidade e padronização. A Liga promete mudanças, vamos ver se essas mudanças de fato vão ser não só efetivadas, mas que elas atinjam a ideia de igualdade. Porque não adianta só 14 escolas tomarem o rumo de 33. Então é muito complicado. Não dá para uma escola endinheirada ter a mesma sensação artística, a mesma sensação de aflição de uma escola que está subindo da UESP. Então não tem como separar essas realidades. O carnaval ele precisa, acima de tudo, também respeitar a dignidade, a história e, acima de tudo, a condição dos grupos carnavalescos existentes na cidade, que infelizmente não tem o mesmo valor ou o mesmo vigor econômico das 14 escolas de samba que estão no grupo especial. Então agora a gente vai ver aqui destaques, que eu destaco, tá, gente? Não é uma opinião coletiva, uma opinião minha, até porque a gente está aqui dentro do podcast, e a gente vai aqui avaliar, ver algumas coreografias de comissão de frente primeiro, que chamaram a atenção. Uma delas é da Imperador do Piranga, no enredo sobre fé, gratidão e tudo mais,
E o interessante dessa comissão de frente é como o elemento cenográfico, que era uma jangada, né, uma espécie de barco, ele estava ali aparentemente servindo apenas como uma ilustração do todo. Mas você tinha duas trocas de personagens, né? Uma eram de pessoas negras, fazendo alusão à região de Aparecida, na época em que é descoberta a imagem de Nossa Senhora. E lá você tem uma dança mais do que teatralização. Essa é a primeira parte da coreografia, mais dança, não tanto teatro. Embora as pessoas que estavam em cima do barco, elas estavam encenando, né? E tem uma segunda troca na segunda troca de pessoas, você tem já os romeiros, né? Que seria mais o contemporâneo, dessas pessoas que vão até Nossa Senhora Aparecida pedir graça, pedir proteção, pedir qualquer coisa, seja de agradecimento ou para coisas futuras. E o interessante é que a escola se inspira no catolicismo popular, então você tem ali vestes um pouco mais, vamos dizer assim, interioranas, se assim podemos dizer. E você tem também uma alusão ao pagador de promessas, que é um dos fios condutores do enredo do Imperador de Ipiranga. E o que me chamou a atenção era que um dos componentes segurava exatamente a bandeira antiga da escola. Então, como se ele estivesse pedindo proteção e agradecimento àquele desfile ou qualquer outra coisa. E nesse momento, os dois núcleos, né, o futuro, o presente e o passado, se juntavam e aparecia Nossa Senhora Aparecida. E nesse momento, os peixes saíam, né, de trás do tripé e tinha ali toda uma coreografia também existente. Então, acho que o interessante da coreografia do Imperador é que soube unir dança, soube unir teatralização e soube unir, acima de tudo, e usar, acima de tudo, o elemento cenográfico, coisa que é muito rara de acontecer no carnaval, né? Então, nesse sentido, parabéns à escola. Eu fui atrás da informação do coreógrafo da comissão de frente do Imperador do Ipiranga, mas não achei. Nem no site da Liga, não me chegou também o conteúdo da escola. Então, fica aí devendo essa informação, mas quem souber, deixa aí nos comentários. Vamos agora para a escola que revolucionou o quesito, que é exatamente a Rosas de Ouro, na coreografia de Helena Figueira. Uma coreografia impactante, né? Acho que essa grande menção, né? O norte da coreografia da Rosas de Ouro era dizer que o sofrimento começou já no navio negreiro, né? E que é uma coisa interessante, né? É pontuar que a lógica de apropriação, de sofrimento, a ideia de sequestro do povo preto saindo de África e chegando ao Brasil, não ocorre no Brasil, ela já ocorre em África. Então esse é um grande acerto da escola. Lembrando que em 2006, a comissão de frente da Rosa de Ouro eram os profetas do Aleijadinho, né? Então agora a escola foi para um outro caminho, né? Ela foi para um caminho um pouco mais crítico. Essa abertura da escola, a comissão de frente, ela se destaca porque a abertura da escola é falando do império, né, os grandes impérios, a grande realeza africana, mas logo de cara você já tem esse choque. E é uma comissão de frente que, novamente, assim como no Imperador, ela é mais dançada do que encenada, mas essa dança ela tem uma encenação, ela tem uma teatralização bastante presente, muito mais por causa da maquiagem, que você via, né, os dançarinos ali, né, quase em bronze, né, todos ali com uma tonalidade um pouco mais escura, e você tinha na cara exatamente uma caveira, né? Então isso deu um contraste bastante interessante. E não tem como dizer do tripé, né? Um tripé que o grande temor que eu tinha era exatamente a chuva, né? A chuva poderia atrapalhar muito a execução da comissão, mas deu tudo certo na medida do possível, né? Se fosse naquele dilúvio da Barroca, não sei se a comissão de frente conseguiria se apresentar tão bem. Mas é uma apresentação que honra o passado da Rosa de Ouro, né? Que a gente tem um episódio que a gente fala das comissões de frente de São Paulo, e quem começou essas grandes inovações, né, artísticas, teatrais, foi exatamente a Rosa de Ouro, e o tripé foi um grande destaque, né, porque era aquela jangada que ia para um lado, para o outro, né, aquele navio negreiro, aquela alusão, navio negreiro, e era exatamente a ideia de lamento, né, de banzo, de um transe hipnótico, que seria exatamente essa travessia. Embora a gente tenha várias questões sobre o navio negreiro, mas aqui estava dentro de uma lógica de teatralização, né, então foi uma bela sacada da escola, então parabéns a Rosa de Ouro, que mostrando novamente que sabe fazer muito bem comissão de frente. Em seguida a gente teve a Estrela do Terceiro Milênio, um outro destaque do Regis Santos, que estreou na escola esse ano. Espero que fique mais um tempo aí, porque ele fez um belo trabalho.
comissão de frente da Estrela do Terceiro Milênio resumiu o enredo, né? Ali você tinha vários atores, né? Eu coloco como mais atores do que necessariamente dançarinos, embora você tenha ali dançarinos claramente. Mas a interpretação foi o grande cerne da apresentação da Estrela. E o interessante é que a comissão de frente ela conta a história do enredo, porque você tinha ali eram dois trios, né? Você tinha um trio que ficava no tripé e trocava de roupa, e um trio que ficava aparente, né, na apresentação. Você tinha ali e o interessante é que é uma família negra, né? Não é uma família branca, então isso também é sempre bom valorizar. O interessante é que esse trio eram pessoas que estavam ali desanimadas, não tinham muita felicidade, não tinha motivos para dar risada, e você tinha essa trupe, né, de atores que queriam fazer rir, e você tinha um ditador, né, um ditador da tristeza, se podemos dizer. E era um jogo bem interessante, né, porque quem não tinha visto o enredo da Estrela do Terceiro Milênio, quem não prestou atenção ao samba enredo, ali na comissão de frente já entendeu tudo. Era o que? Valorização do riso, valorização de quem faz rir. E a parte final, essa coisa de surpresa, né, de arrancar a roupa deles, é uma sacada muito genial. A gente viu isso na Mangueira, né, mas aqui, ver na nossa frente em São Paulo foi bastante interessante. Essa troca, né, que você puxa, a roupa sai, foi muito bem feita. Então, parabéns à escola. A Estrela do Terceiro Milênio já tinha feito um resumo do seu desfile ano passado, no desfile sobre as mulheres sambistas, e esse ano continuou na mesma fórmula, fez uma apresentação impecável. Então, parabéns ao Regis, a toda a comissão de frente da Estrela. Em seguida, na apresentação da comissão de frente da Tucuruvi, do Eliseu e da Jéssica, o interessante dessa comissão de frente era exatamente o tripé, né? Era um grande tripé, um grande cramulhão, como eu estou chamando esse ano os tripés de comissão de frente, mas era um tripé que fazia sentido, né? Ali você tinha movimentos ágeis, né? Aqui a gente está falando de dançarinos, né? Aqui a gente tem mais dançarinos do que atores necessariamente. E era uma dança que mesclava o chão do sambódromo, mesclava o uso desse tripé, e você tinha ali trocas, né? Você tinha primeiro os da Silva, né? Que é exatamente o povo dessa favela, desse subúrbio, e você tinha a troca depois, quando o Bezerra da Silva ficava ali rodando no disco, você tinha os compositores, né? Todos vestidos de dourado, todos como protagonistas das ações, das músicas de Bezerra da Silva. E você tinha dois momentos de Bezerra, né? O Bezerra que estava ali na parte, né, cantando e compondo, e a parte de ascensão do Bezerra da Silva, que é a alusão ao Não Sou Santo, um dos principais álbuns do cantor. E era um momento bem interessante, né, e bastante emocionante, porque essa ascensão dele acontecia exatamente nessa malandragem que marcou o Bezerra da Silva. Então, assim como na Estrela do Terceiro Milênio, a Tucuruvi resumiu o enredo dela na comissão de frente. Então, parabéns aos coreógrafos, também aos dançarinos que fizeram parte de tudo o proposto que a escola fez. Depois, no lado inverso, né, sem nada, né, praticamente desfilando só na dança, a gente tem a coreografia do Vender e do Marcos para a comissão de frente da Mancha Verde. Embora muita gente não valorize essa comissão de frente, eu queria dar uma valorização para ela. Porque aqui você tem praticamente 80% da coreografia é dança. É uma dança bastante ágil, bastante sincronizada, bastante importante de pontuar isso. E é um chachado bastante envolvente. E no momento ali que você tinha as pausas, você tinha exatamente essa teatralização, né? Como se fosse um casamento de Maria Bonita e de Lampião. E ali você também tinha um resumo do enredo, né? Porque ali você tinha o padre, você tinha o padre Cício, você tinha o Luiz Gonzaga, que é exatamente o norte de toda a argumentação narrativa da Mancha Verde em seguida. Então essa comissão de frente, para mim, é uma das melhores do ano, e destacou bastante exatamente por causa dessa questão da dança, né? Da apresentação da escola, da valorização de tudo que ia vir pela frente, né? Então, parabéns à escola, parabéns ao Vender e ao Marcos pela belíssima coreografia, pela belíssima roupa e pela belíssima caracterização feita em tudo. Nada, não ficou muito caricato, ficou ali uma coisa original. Então, parabéns à escola. Indo para o acesso 1, vamos aí para a Nenê de Vila Matilde, que levou o enredo sobre o Farol Bahia. E aqui a gente vai falar muito da Nenê, tá? Nenê, camisa e vai é o que a gente mais vai falar aqui. E o interessante da comissão da Nenê é que era uma coisa muito inusitada, né? Você olhava para aquela comissão de frente
E você olhava aquelas asas douradas e elas estavam fechadas, do nada elas estavam abertas, do nada você via que elas estavam sendo ostentadas sem a mão dos componentes. Aí você ficava pelo menos 1 minuto ali tentando entender o que estava acontecendo na sua frente. Além disso, a ideia de você colocar a ideia dessa religiosidade egípcia, atrelada também ao Lodo Maria que estava ali na frente, é um diálogo negro de religiões no seu continente mãe. Isso é muito bonito, né? Isso é muito emblemático. E sem contar que esse efeito da asa foi o que deu esse elemento surpresa, que se não tivesse a asa, essa asa imponente atrás dos componentes, você não daria nada para a comissão de frente, né? Então, parabéns à escola, parabéns a todo mundo que participou da coreografia e principalmente a Fabi e o Jefferson que foram os coreógrafos. Uma coreografia bastante sóbria, não tinha grandes, né, viradas, não tinha grande correria, era bem sóbria exatamente para representar essa soberania, né, essa ideia de eternidade egípcia e negra acima de tudo. Citar também o Jonathan Paulino, coreógrafo da comissão de frente da camisa verde e branco. Outra comissão de frente que ninguém dava muita atenção, mas que na hora ali deu certo, né, e funcionou muito bem. Interessante da comissão de frente da camisa era exatamente essa ideia de invisibilidade da lei. Até como se a lei ela dançasse na nossa frente e enganava, né? Porque essas leis elas são invisíveis, elas estavam ali de toga, como se fossem magistrados, e é uma lei que ela se movimenta perante um menino negro. Então é interessante, né? Como se essas leis parecem que não vão atingir ele, ou talvez ele não consiga chegar nelas, então bastante interessante nesse sentido. A outra comissão de frente que a gente destaca aqui também é a comissão de frente do Vai-Vai, que aqui é mais pelo lado da emoção, né? Aqui a gente tem uma mescla de teatro e de dança, mas principalmente dos dois, que era essa ideia de venerar o passado do Vai-Vai, né? Você tem ali 15 baluartes da escola que fizeram parte da construção da escola, e eles eram estátuas em bronze que eram tocadas pelo símbolo, né? Ou seja, pela própria Vai-Vai, que era o criolé, e ali você tinha essa imortalidade ganhando vida, né? E acho que ali você tinha um resumo do enredo. Então é interessante, né, que as comissões de frente que a gente falou aqui, essa aqui da Vai-Vai do Robson Bernardino, elas prezam principalmente por essa mescla, né, por essa realidade entre você apresentar o seu enredo, mas de uma forma objetiva, uma forma que emociona. E no caso da Vai-Vai isso é aflorado, né, uma coisa assim bastante bonita. Então essas foram as comissões de frente aqui que eu destaco nesse ano. Vamos aos casais, né? A gente tem inclusive aqui uma série que a gente fala de casais de mestre sala e porta-bandeira. Então vamos aqui aos casais. Primeiro deles da Brinco da Marquesa, Juliano Samuel. Uma apresentação extremamente envolvente, né? Muito bonita. Uma mescla ali de tradição e inovação. Um bailado que fica a todo momento em torno do pavilhão da escola. Quem está no YouTube está vendo aqui esse momento que eu acho que é o mais bonito. Quando a Juliana ela vai para frente, né? Ela vai em direção ao júri, mostra a bandeira, né? O pavilhão do Brinco da Marquesa. E ele lá atrás, a todo momento, chamando a atenção. Ele pega o leque, abre, chama a atenção para o pavilhão. Isso é muito bonito. Para mim, uma das coreografias mais emocionantes quando a gente fala da arte do casal de mestre sala e porta-bandeira. Que é uma arte, tá, gente? Querendo ou não, é uma arte. Aceitem ou não, é uma arte de dança criada pela população negra brasileira. Então isso é sempre valoroso. E é muito bonito, né, a dança dos dois. E eu sempre olho as fotos, né, eu fico olhando, fico lembrando desse momento bastante bonito. Vamos agora ao grupo de acesso 1, ainda no grupo de acesso 2, que é exatamente a Natália, Beth e só confirmar aqui que eu esqueci, a Natália e o Cauê. O Cauê e a Natália há muitos anos estão fazendo trabalhos excepcionais na escola. E o mais bonito dessa coreografia dos dois é que eles estavam ali ensinando Marco Antônio e Cleópatra. E era uma coisa envolvente, né? Era um jogo de sedução. E ela é praticamente um furacão, né? A Natália já disse isso em alguns momentos que eu escrevi nas redes sociais. Ela é um furacão, né? Acho que hoje ela é uma das melhores porta-bandeiras da cidade.
E ela, junto com o Cauê, deram esse jogo de envolvimento de Marco Antônio e Cleópatra numa coreografia muito bem pensada, muito bem organizada. E parabenizar também a Dani Renzo, que ela tá coreografando quase todas as comissões de frente que a gente tá falando aqui. E é bonito, né? Você ver um casal que tá numa escola de tradição, que tá num grupo que é incômodo para a escola, mas mesmo assim, esse porte, essa reverência ao passado do Peruche sempre é posto e é sempre muito valorizado pelos dois. Então, parabéns ao casal como um todo. Vamos ao grupo especial para falar de um casal que eu particularmente sou suspeito de dizer, que é Ruanã e Ana Paula. Lindo, lindo demais, impecáveis, embora estiveram, se não me engano, eles perderam algum décimo. Isso para mim não importa. O que importa é essa mistura de um elemento que é a Aie, Orun e Aie, né, o que eles estavam representando, né, então a terra e o céu. E o interessante é que a Ana Paula é mais clássica, né? Ela é mais centrada, então ela é como se fosse a terra, né, como se fosse chão enraizado. E Ruanã, ele é o céu, né? Ele é o Aie. Então essa coisa um pouco mais malandra, um pouco mais ágil, um pouco mais fixa na eternidade, né? Então é interessante que a dança dele é uma dança bastante envolvente, né? Não tem um estilo muito mais contemporâneo de dança, e os dois se combinam exatamente nessa junção que não é uma antítese, mas de certa forma se torna uma antítese, né? E no caso da coreografia deles, até por causa da indumentária deles, a coisa ficou bastante interessante, né? Então era como se fosse um encontro, né, entre o céu e a terra, e essa dança, né, entre esse chão fixo e essa morada que é flutuante, né? Então essa flutuação artística do Ruanã e essa centralidade arraigada da Ana Paula é o que deram essa coreografia, né, e a apresentação deles como um todo ser bastante bonita, bastante impactante, e por isso que está aqui no nosso quadro de arte. Vamos agora a Dragões da Real, ainda na ideia de casais, a Jane e o Rubens. O Sol, né, eles estavam representando o Sol de João Pessoa num dia extremamente insuportável, que estava chovendo, estava ventando, estava até esfriando, e eles conseguiram mostrar a energia do Sol. A Jane, impecável, para mim foi a melhor porta-bandeira do grupo especial, impecável, uma roupa enxaguada, e mesmo assim eles conseguiram mostrar a leveza, mostrar todo ali os momentos, né, os movimentos obrigatórios do casal, mas além disso, né, seja na parte coreográfica ou seja na parte fora da parte de apresentação obrigatória do quesito, os dois foram muito impecáveis, a todo momento mostrando o pavilhão da escola, honrando esse passado, que é curto, mas é já um passado da Dragões da Real. Então parabéns à escola por acreditar no casal e parabéns ao casal por ter aguentado tudo que aconteceu naquele dia. A Joyce e o Gabriel, casal que já não é mais da X9 paulistana, mas aqui a nossa é destaque também, né? O Gabriel, para mim, é um dos melhores mestres-salas da atualidade, e é uma dança composta, né? Porque ele estava representando o Thier, que é o elemento fio condutor do enredo da X9, e ela estava representando o samba e o Império Serrano. E na frente você tinha a Dani Renzo, novamente aqui citada, que estava ali de Ivone Lara, e era uma dança do Thier cortejando o samba e o Império Serrano. E o Thier, na sinopse, é a Ivone Lara. Então é como se a Ivone Lara estivesse dançando para o seu império, dançando para o seu samba, dançando para o seu passado. Isso é um lirismo, né? É uma coisa tão bonita que, sem sombra de dúvidas, é uma apresentação que, para quem entendeu ali as entrelinhas, se emociona. E eu acho que é interessante isso, né? Eu gostei dessa interação entre o apresentador e o casal. Acho que poderia ter mais. Eu gostei disso. Embora um jurado extremamente desocupado, desavisado e despreparado tenha confundido a Dani Renzo com o destaque que estava atrás, mas aí é outra história, né? Ou ela interpretou tão bem que o pessoal tá vendo coisas que não existem. Então parabéns aos dois e bom rumo, né? Um bom futuro, independente da escola que eles vão estar. Vamos agora lá para Barra Funda, que a gente vai falar aqui da Jéssica e do Alex, que, entre aspas, a Jéssica estreava na escola. E o interessante da coreografia deles é que é uma coreografia tradicional, uma coreografia que prezou muito mais o movimento do casal como um todo, e uma fantasia extremamente
também funcional à dança, né? Então era uma fantasia de movimento, um pouco mais leve, um pouco mais em plumas. E é interessante isso, né? Porque uma escola tão tradicional como Camisa Verde e Branco, nos últimos anos tem ido por caminhos tanto distintos, né, nas fantasias de casal. E eu acho que esse ano acertou, né, na lógica de uma coisa mais simples, de uma coisa mais para dança em si, do que necessariamente para um impacto visual. E eles estavam dançando ali, eles eram representantes do capitalismo, né? Então era uma dança também meio diabólica, né? A dança ali do mercado, né? Então bem interessante o carnavalesco colocar isso num casal, nesse envolvimento, né? Mas uma coisa mais simples, né? Uma coisa mais tradicional que marcou aí, portanto, o casal, que você ser casal do Camisa, você ser casal de uma escola que tem, né, no seu panteão Mestre Gabi e Vivi, né? Então nem sempre é tão fácil. Depois a gente vai lá para a Moca, para a gente lembrar a estreia do casal, da Grace e do Patrick. Coreografia bastante simples, mas muito ágil, bastante enérgica, né? Eles estavam representando ali o sangue retinto, né? E sangue retinto é negro, né? É preto. Então é interessante isso que a escola mostrou. A fantasia mais bonita que esse ano teve, eu acho que nos grupos como um todo. Um vermelho muito intenso, uma coreografia, como eu disse, bastante mais simples, mas eles eram um show, é isso que importa dentro do AMB, então fica aí a menção ao casal da Mocidade Unida da Moca, que eu acho que enquanto casal foi o melhor do acesso 1, né? Separados ali a gente tem a Tayla e o Gabriel como grandes casais, grandes protagonistas desse ano. Vamos para a parte aí que o povo ama criticar e cornetar, que é alegorias, né? A gente tem aqui a Nenê de Vila Matilde. Eu sou pesquisador da Nenê, pesquiso a história da Nenê já faz um tempo, e para mim é muito estranho dizer que um dos destaques desse ano da escola foi a alegoria, né? Porque a alegoria sempre foi o calcanhar de Aquiles da escola, então parabéns ao Fábio Gouveia. E esse segundo carro, ele era uma obra de arte, né? Você tinha ali a alusão ao Ileaê, você tinha ali a mãe Hilda de Jutolu, e você tinha ali o Balaê, que é o orixá do bloco. E você tinha ali pipocas, né? Várias mães ali, várias alusões a mães de santo nas laterais do carro, jogando pipoca, né? Ofertando pipoca para a população, que é exatamente uma maneira de agradecimento e de pedir proteção, né? Já aconteceu no desfile de 2022 da Nenê, essa mesma encenação, e aparece novamente no desfile desse ano, então ficou interessante. O carro, não só esse carro, mas os outros dois da Nenê, interessante que eles eram cênicos, né? Você tinha ali grandes encenações acontecendo, mas eles tinham um bom uso de material, mas principalmente das esculturas, né? As esculturas, elas não estavam ali só porque elas eram bonecões, né? Elas estavam ali contando a história como um todo. Então elas não eram as protagonistas do carro. O carro como um todo, né? Composição, destaque e escultura, eram os protagonistas. Então parabéns à montagem da escola. E há muito tempo eu não via a Nenê com boas alegorias. Então parabéns à escola como um todo. Depois a gente vem aqui para a escola que vai no oposto, né? Uma escola aqui que vai para o conceitual, no desfile sobre as mães pretas ancestrais, que é tão maior. Que conjunto, né? Um conjunto coeso, um conjunto visualmente falando bastante interessante. Destaca aqui o abre-alas do segundo carro, que eles são bem diferentes dos demais. São carros que não são pequenos, não são grandes. Eles são altos, isso é um fato. Mas eles vão muito mais na construção de textura da alegoria do que necessariamente de fazer uma planificação dela. Pegando aqui um exemplo, o Império de Casa Verde, que são alegorias grandes, mas elas são planas, né? Elas são planificadas, elas não têm textura. Nas alegorias da Tom Maior é diferente, né? Cada alegoria tem uma história a ser contada. Cada elemento que está nessa alegoria ela tem um objetivo. Eu cito aqui o segundo carro, que está aqui na imagem, que você já viu isso em outros lugares, em outros carnavais aqui em São Paulo, né, de alegorias que têm duas cores diferentes. Mas perceba que a construção dessa árvore, essa dramaticidade que é posta nesses pássaros da Ziami Oxorongá, é muito interessante, né? Porque você tem a dualidade do orixá, é uma orixá que é bastante protetora, dócil, que protege, mas que ao mesmo tempo ela pune, ao mesmo tempo ela é agressiva.
Então você tem essa dualidade muito bem posta no carro. E no abre-alas é uma sensibilidade bastante interessante você colocar tudo em tom terroso, né? Então o carro todo, ele era como se fosse areia saindo, né? Se desmanchando. Isso é muito bonito. Faltou um pouco de iluminação ali, acredito eu, de projeto cênico, das luzes, mas foi muito interessante. Os outros dois ficam um pouco distantes, mas eles também contaram histórias, né? Acho que as alegorias desse ano, as que se destacaram, tinham histórias para contar, assim como da campeã, a Mocidade Alegre, muito criticada nas baias, porque as alegorias não eram grandes, eram alegorias pequenas, e eu acho que a escola mostrou que é possível você fazer um belo carnaval com alegorias pequenas. Parabéns ao Jorge Silveira, ele já fez isso ano passado na Dragões Real. Na Dragões Real, no caso ano passado, alegorias extremamente teatrais, né? Elas tinham ali uma teatralização maior do que necessariamente o carro. Aqui acho que é a mescla dos dois. Você tem grandes esculturas em alguns momentos, mas essas esculturas elas têm algo a contar. Você tinha aquelas máscaras, né, africanas e japonesas que elas viravam no abre-alas. Você tinha no segundo carro aquela escultura do Yasuke com aquela água escorrendo sobre o corpo dele. Você tinha aquele dragão girando, mas esse samurai todo em preto e dourado do terceiro carro. E no último carro você tinha, aí sim, acho que a escultura sendo protagonista, mas a escultura ali estava com um objetivo de contar essa ascensão, esse engalanamento do menino preto de ele ser o que ele quiser. Então é interessante que todas as alegorias da Mocidade Alegre tinha algo a ser contado, todas elas eram diferentes entre si. E eu acho que o público de São Paulo tem que passar a valorizar mais esse tipo de arte, mais esse tipo de trabalho, que é muito mais coeso e objetivo dentro do enredo, mas ao mesmo tempo, artisticamente falando, é bonito, do que necessariamente você ter ali só alegorias grandes que esconde destaque, que esconde um monte de coisa. E uma coisa interessante na Mocidade Alegre, todos os destaques estavam bem colocados no carro. Então, parabéns ao Jorge Silveira que pensou essa estrutura, né? Então, nenhum destaque estava sumido, né? Cada destaque ali estava contando alguma coisa. Então, parabéns também aos destaques da escola. Vamos para as fantasias, vamos para Colorado do Brás, no seu enredo sobre os Pierrots. Uma coisa que tem que ser valorizada na Colorado do Brás, que eu não sei se foi por falta de verba, se foi uma proposta artística, mas o enredo era uma ópera, né? E ópera, as roupas são mais o que? De encenação, né? Elas são mais simples, elas têm que ter ali uma agilidade. E nenhuma fantasia da escola, com exceção dos casais, tinha costeiro. Isso é de uma sensibilidade muito interessante dos dois carnavalescos, porque ao apostar na roupa, ao apostar nos signos de cada um dos personagens que envolvem o Pierrot, foi um grande acerto e ficou muito bonito. Esteticamente falando do alto, ficou bonito. Talvez, na ideia do quadrado perfeito, na ideia de volume, que é uma coisa que é muito valorizada em São Paulo, a escola tenha pecado. Mas, no meu ponto de vista, eu prefiro escola que o componente não fique carregado e desfilando como se fosse um fardo, aqueles quase 600 metros do AMB. Eu prefiro que o componente venha assim, brincando, leve, com uma fantasia um pouco mais, uma roupa mais do que fantasia. Então, parabéns à escola como um todo. Novamente, voltamos aqui a Tom Maior, que as fantasias elas eram de texturas diferentes, você tinha ali grafismos, você tinha ali costeiros que não eram tão óbvios, você tinha cores que não eram tão óbvias, e todas elas em conjunção para contar a ideia do enredo como um todo. Então nada era muito exagerado, tudo ali tinha um sentido, uma simplicidade luxuosa. Acho que essa pode ser a denominação para o desfile de fantasias da Tom Maior, que é interessante, né? No episódio passado, a gente destacou o enredo da Tom Maior como o enredo do ano, mas a gente não foi falando de coisas individuais, né? E isso a gente não foi falando lá porque o que fez o enredo ser bem contado são as fantasias e alegorias, né? Então esse conjunto visual da Tom Maior foi talvez o mais homogêneo de todo o Carnaval de São Paulo nesses três grupos principais. Então parabéns à escola, parabéns ao Flávio, que é ele que faz essa execução artística e que conseguiu contar o enredo de uma forma clara, objetiva e com nuances, né? Nada era tão assim óbvio como aparentava ser.
Ainda no grupo especial, vamos lá para a Estrela do Terceiro Milênio, que se o enredo ele era criativo por causa do modo como o Murilo Lobo apresentou as fantasias, né? Claramente, muitas dessas fantasias eram reprodução, mas eram reproduções carnavalescas muito bem feitas. O interessante que eu acho que dessa construção de fantasias da escola é que eram fantasias que permitiam, de certa forma, que o componente se movimentasse. Como, por exemplo, quem está vendo no YouTube, a fantasia da obra de Shakespeare, se eu não me engano. Não lembro o nome, vou falhar aqui, porque agora no momento esqueci o nome. Mas o interessante da fantasia é que você tinha ali fadas com grande costeiro atrás, você tinha os burrinhos, né, com grande costeiro atrás, mas todo mundo evoluindo bem, né, todo mundo ali alegre por estar naquele momento, e você vê isso no rosto das pessoas, né, as pessoas extremamente felizes, né, algo raro de se ver no grupo especial, inclusive. Vamos então agora ao grupo, as baianas, tá? As baianas aqui, que a gente vai destacar, é exatamente a primeira delas, a Peruche, que elas vieram de Alfazema, uma fantasia extremamente luxuosa. Novamente Mauro Xuxa acertou nas fantasias do Peruche. Fantasias que estavam dentro do enredo, estava dando uma leveza às baianas e elas estavam girando felizes, né? Acho que isso é muito importante e isso é muito necessário. Sem grande trambolho, acho que o baiano não tem que segurar trambolho. Tem tantas alas no desfile, para que colocar trambolho na baiana? E eu acho que parabéns à escola por ser sensível, né? Nessas alfazemas que giravam e espalhavam ali todo o seu axé, toda a sua história na nossa frente. Vamos às baianas lá no grupo especial da Rosas de Ouro, escola que as baianas estavam vendo de ancestralidade. E interessante que todo o início da Rosas de Ouro é branco, rosa e dourado. E as baianas estavam dentro dessa paleta de cores, mas interessante que por elas estarem de ancestralidade, a roupa ela vinha mais próxima do que a baiana clássica, mas com um toque ainda de inovação. Acho interessante esse cabelo black das baianas rosa, né, que sobe na parte de cima aqui do capacete. É bem interessante, até engraçado a gente ver o modo como ficou parecendo, como se fosse um buquê de rosas, mas em forma de cabelo, né? Isso é muito bonito também. E o nome, né? Elas vinham de ancestralidade. Uma vez eu entrevistei uma baiana para um projeto e ela falava, toda vez que uma baiana gira, é a história de uma escola que está girando também. E é interessante colocar isso como ancestralidade, né? Porque elas estando de ancestralidade, cada giro delas é uma ancestralidade que está sendo contada dentro da Rosa de Ouro, dentro do Carnaval de São Paulo. Então, parabéns ao Paulo Menezes pela indumentária e pela história contada pelas baianas lá da freguesia do Brasilândia. Vamos agora às baianas da Nenê, que pelo segundo ano vem de baianas, né? Uma coisa rara, né, de ver no Carnaval. E elas estavam compondo uma história, né? Porque atrás, como a gente viu no segundo carro, que acho que se fosse falar de composição, carro e fantasia, esse foi o melhor desse ano. Se o segundo carro falava do Ilhaê, as baianas vinham exatamente falando de paz e igualdade dentro do bloco. E o interessante é que a fantasia ela era nesse tom um pouco mais bege, indo pro branco, mesclando ali com o amarelo. Estavam carregando todos os balagandãs, pano da costa, tudo que tem direito a uma baiana. E tava chovendo, né? Como dá pra ver na quem tá no YouTube, algumas fantasias estavam querendo se desmontar, mas mesmo assim elas seguraram ali no máximo possível. E uma bela apresentação das baianas da Nenê. Sou suspeito porque conheço várias, inclusive a coordenadora da ala. Então, parabéns às baianas da Nenê por estarem vestidas de baiana e parabéns ao Fábio Gouveia também por essa sensibilidade. E olha que elas são exigentes, tá? Elas cobram fantasia e fantasia tem que estar do jeito que elas querem. Depois a gente vai para Vai Vai, que veio com uma fantasia um pouco mais conceitual, né? Fez lembrar até a fantasia da X9 de Caranguejo, lá em Santos, no desfile sobre Betioga. A fantasia, ela estava ali mostrando ali a criação do mundo, a explosão. E é interessante porque ela mescla uma saia densa, um material bastante denso. Você olhava e via que aquilo ali era uma densidade. Mas, quando você vai subindo, você tem essa explosão em rosa, fúcsia, lilás, roxo.
e fica uma coisa exuberante, né? É muito luxuoso, né? Uma coisa bem luxuosa de ver, bastante assim vibrante. E não tem costeiro, né? Parece que é costeiro, mas não é costeiro, né? Porque tá saindo aqui da parte do dorso. Então, parabéns ao Sidney França, parabéns a toda a construção visual das baianas, uma das alas de baianas mais impactantes que a gente teve nesse ano. E uma obra de arte, né? Uma obra de arte em forma de roupa que deveria ser exposta, inclusive, aí, em alguns lugares. Muitas fantasias, inclusive essa aqui, que acho que é uma das baianas mais bonitas desse ano, da Colorado Brás, vestida de Pierrot Lunar. Lindíssimo isso daqui. Isso aqui é uma coisa linda, objetiva, sem costeiro. Elas estavam representando esse Pierrot Lunar, então elas estavam de preto e prata, então é como se fosse a noite sendo irradiada por esses raios da lua, embora a lua não tem raios, né? Mas ela irradia, né, o seu brilho, né? Então bastante interessante, bastante poético, bastante bonito toda essa construção feita pela escola como um todo. E eu acho que essa aula de baianas aqui poderia ser mais bem valorizada, né? Muitas pessoas não estão valorizando, estão esquecendo de quão bonita ela era. Vamos para a parte musical, encaminhando aqui para a parte final do nosso episódio. A parte musical, eu queria destacar aqui exatamente a Unidos do Peruche. Que aula de canto, né? Um desfile extremamente carnavalesco, um grande desfile do grupo, não subiu, não vou aqui entrar em polêmicas, mas merecia subir. E é interessante, né, o modo como a bateria, o samba e a Peruche, que ela mais sabe fazer samba enredo, o canto da escola, tudo foi orgânico, né? Então dá muita inveja de escola do especial, que fica ali praticamente insistindo para o seu componente cantar, e aqui na Peruche a coisa é fluida, né? A coisa vai, o componente sabe que ele tem que cantar, e ele canta alto, canta ali, como se não tivesse mais amanhã no dia dele. Vamos agora ao grupo especial, numa escola que sempre deu aula de canto, mas que nos últimos anos ficou um pouco adormecida, que é a Gaviões da Fiel. Que apresentação fantástica do grupo como um todo, né? Carro de som, bateria, toda a coordenação da escola. Há muito tempo a gente não vê a Gaviões da Fiel cantar alto, né? E isso aconteceu. Acho que isso se dá muito mais pelo samba, mas especialmente nos refrões. Fez lembrar aquela Gaviões dos anos 90, com aqueles refrões de impacto para o torcedor, para a arquibancada cantar. E foi uma aula de canto da escola como um todo. E eu acho que assim, se a Gaviões da Fiel continuar nesse estilo, que sempre foi dela, né, de saber cantar de forma orgânica, se ajustar o seu calcanhar de Aquiles, que ironicamente no tempo moderno é o visual, a escola pode voltar aí a sonhar com novos ares, com novos rumos na sua história. Agora a gente vai para a escola Dragões da Real, que aqui é um pouco o inverso, né? Os dois desfiles foram os últimos do dia, né? Então ninguém estava cansado. No desfile da Dragões estava chovendo tanto, como eu já disse, mas o povo estava tão alegre, estava cantando acho que mais alto do que eles já cantavam. Então a coisa ficou mais, acho que mais light. Acho que a chuva acalmou a ansiedade de todo mundo e a coisa foi fluida. E parabéns à bateria da Dragões. Acho que ela foi um grande destaque do desfile como um todo, que ela segurou toda a apresentação junto com o carro de som. Então foi uma junção bastante interessante, que colocou o canto da escola, o componente alegre, como eles gostam de serem chamados, no protagonismo de toda a ação, né? Então uma bela aula de como fazer a evolução ser mais fluida dentro do seu possível, né? Então parabéns à escola como um todo. Vamos para mim os 3 desfiles do ano, né? Que estão no grupo de acesso novamente. Nenê de Vila Matilde, que apresentação musical da escola. Parabéns ao Agnaldo, que cantou o samba de forma magistral. E novamente, né? Um canto leve, uma evolução solta, tudo muito coeso, tudo ali estava dentro do proposto. Então a coisa funcionou, foi fluido. E isso é necessário para que a evolução, a harmonia da escola como um todo, mas principalmente a harmonia, seja mais interessante para o público, né, que também interagiu com a escola. Né, foi uma interação bastante interessante entre a Nenê e a arquibancada. Então, nesse sentido, por os 60 minutos, o AMB se tornou literalmente uma cidade, né, Salvador, um carnaval da Bahia como um todo. O outro destaque, que acho que muita gente desdenha,
por causa que não é luxuoso. E eu já disse isso no começo e digo novamente. Luxo não diz que o desfile é bonito. A camisa verde e branco mostrou isso. Um enredo, um samba que sempre foi elogiado, mas muita gente tinha desconfiança. E a desconfiança caiu logo no primeiro setor da escola, né? Porque a escola cantava alto o samba, cantava com força, cantava com orgulho um samba protesto. E é assim que tem que ser, né? Samba, enredo protesto, não tem que ser luxo. Por exemplo, com um caso que a gente vê, por exemplo, na Beija-Flor, né? Esse ano, uma coisa muito mais luxuosa, muito mais opulenta para falar de crítica, né? A crítica não é exatamente isso, né? A crítica ela tem suas nuances entre urbano e um conceito, mas ela tem que estar casado. E eu acho que a camisa fez isso bem e se refletiu no canto da escola, né? Um chão soberbo, eu diria. Um belo exemplo aí de ajuste, né? Entre a tradição e o engessado. Que aí o grande desfile do ano, que é o da Vai Vai, que é o melhor desfile do grupo especial, acesso 1, acesso 2, bairros da UESP, é o da Vai Vai, né? Vai Vai deu um show, assim como já tinha feito em 2020, quando ela caiu, a Vai Vai deu um show do seu canto, né? Foi um canto, uma reedição, um samba que pegou, assim como foi em 2005, pegou em 2023. Então esse samba ele nasceu para o sucesso, né? E a escola soube levar ele. Parabéns ao Luiz, que é o intérprete da escola. Parabéns à bateria, que não quis roubar a cena, assim como o intérprete. A cena foi toda da comunidade, que levou o samba da Vai Vai e levou a escola para o grupo especial novamente. Embora o visual da escola seja imponente, eu acho que foi o componente, né, o vai-vaiense, que mostrou que a imponência histórica do Vai Vai não é arrogância, mas sim propriedade de quem com 93 anos consegue ainda dar espetáculo, mesmo no chão frio e nas geladas arquibancadas do AMB. Então esse foi o nosso episódio de hoje, um episódio que ele é sempre mais contemplativo, eu sempre sou mais feliz falando dele, porque aqui não tem que ficar falando que está errado, né? Aqui a gente fala tudo que está certo, que são exatamente essas obras de arte. A capa do nosso episódio é exatamente o Renatinho e a Fabiola, que reestrearam na escola, reestrearam com todo o orgulho de ser Vai Vai, e eles foram uma obra de arte na nossa frente a todo momento. Então parabéns à escola, parabéns às 34 agremiações, também que não foi aqui mencionado. E é isso, gente. Arte é isso, arte é subjetividade. Deixa aqui nos comentários o que você achou, um casal, uma coreografia, uma alegoria que você tenha destacado, deixa aqui nos comentários. Sobre arte. Arte no carnaval existe no Carnaval de São Paulo. Acho que ficou provado aqui que muita arte, muito conceito artístico passou na nossa frente. Parabéns a todos os profissionais do barracão, das quadras, de todos os setores de uma escola de samba. É isso. Próximo episódio a gente retorna. Agora a gente vai para um pouco mais histórico, relembrar desfiles. E é isso, gente. Até a próxima. Nunca esqueça, nunca deixe de sambar. E também não deixe de seguir o Sambistas da Depressão nas suas redes sociais e aqui no YouTube. Até mais. Tchau. E nunca esqueça e nunca deixe de sambar novamente.